O programa Negócios à Parte é um oferecimento da Sicredi. O que faz uma empresa crescer por décadas sem perder credibilidade e relevância? Quando a gente fala de negócios que atravessam o tempo, existe muito mais do que números. Existem decisões, consistência e visão de mercado. É sobre isso que a gente vai conversar hoje com o diretor executivo da Plancon Engenharia, José Sabado. Seja muito bem-vindo ao Negócios à Parte. Obrigado, Bel. Eu acho que, primeiro de tudo, quando a gente quer construir uma empresa que dure bastante tempo, a gente tem que prometer só o que a gente é capaz de fazer, tá? Essa é a principal atitude que a gente traz desde casa, desde a família e usa na empresa até hoje. Então eu quero começar aqui com a linha do tempo. Você começou na Plancon como estagiário e hoje está à frente da construtora. O que essa visão 360 do negócio impacta hoje na tua liderança? Eu me formei em engenharia civil, né, com 22 anos, se não me recordo a memória, e comecei a trabalhar desde da faculdade como estagiário na Plancon e continuei até hoje. Na Plancon eu fiz vários cursos na área de gestão. Apesar de ser engenheiro civil, eu me pós-graduei até fora do Brasil na área de gestão. E eu sigo essa linha dentro da Plancon. A minha irmã, um pouco mais nova do que eu, que é diretora também da empresa, junto comigo, ela seguiu a área mais técnica. Então ela se preparou na parte mais técnica e eu na parte mais de gestão. É assim que a gente funciona aqui. Eu sempre falo assim, quando a gente fala ali de empresas onde a pessoa passa por todos os setores, ou pelo menos por alguns deles, assim, isso contribui demais na hora que você está numa posição de liderança, né? Ah, com certeza. É você conhecer o que realmente o que acontece. Eu trabalhei no início como engenheiro de obra. Eu comecei na Plancon como engenheiro de obra. Eu participei de obra. Depois que a minha irmã é mais nova do que eu, 4 anos, que ela entrou e ela realmente gostava dessa parte mais técnica, que ela assumiu, e aí eu comecei a vir mais para a parte de gestão. Mas então, como você falou, eu entrei como estagiário, trabalhei em obra e hoje estou na parte de administração. Certo. Sala, 55 anos de história da Plancon, passou aí por cenários políticos e econômicos diversos, porque é muito tempo de história, é muito tempo de mercado. E aí eu queria que você falasse um pouco para a gente como que a construtora fez, não só para resistir ao tempo, mas para continuar crescendo. Bel, como eu falei no início, né? Você não tem que fazer nada que você não possa, você não tem capacidade de fazer. Você tem que prometer o que você vai fazer realmente. Nesses 56 anos, tiveram diversos governos, diversos sistemas políticos, e não só para uma construtora, para uma incorporadora, como nós somos construtora e incorporadora, mas para qualquer tipo de empresa é complicado, porque você não tem uma segurança jurídica, você não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, você tem que ir se adaptando a cada momento. Eu acho que a empresa brasileira ela é meio que heróica, porque ela aprende a se adaptar conforme o governo, conforme normas, conforme novas leis, conforme a pessoa que está lá no comando do país, no comando do Estado, no comando da prefeitura. Essa flexibilidade, que é muito melhor numa empresa que não seja tão grande, é que você tem que se adaptar no Brasil. Então, acho que nesses 56 anos a gente aprendeu a cada dia a se adaptar. Haja resiliência. Também, né? Há quem diga que gerir uma empresa familiar é uma fortaleza e também um desafio. Como você lida com esse equilíbrio na prática? A empresa familiar, ela começa tendo que ter uma família equilibrada. Antes da empresa, você tem que ter uma família equilibrada para ela ser uma boa empresa familiar. Eu acho que, acima de tudo, sem a família ser uma família bem estruturada, você não consegue ter uma empresa bem estruturada familiar. Esse é o primeiro passo, mas não é o único. O segundo passo é que cada membro da família que vá trabalhar seja capacitado naquela função que ela se propõe a exercer na empresa. Então, como eu falei ainda agora, eu estou na diretoria executiva, a minha irmã está na diretoria técnica.
Então, nós nos preparamos para assumir aquela função. Então, apesar de ser uma empresa familiar, a gente entre nós diz que é uma empresa profissionalizada, porque a gente exerce o que nós aprendemos, o que nós estudamos para exercer na prática. Eu acho que esse é um grande diferencial de uma empresa familiar que quer dar certo. Provavelmente. Agora, bora falar um pouquinho de mercado imobiliário? Uhum. Que momento Belém vive, na tua visão, de expectativas infladas ou de oportunidades reais? Bel, é até meio complicada essa resposta, né? Porque eu posso ser otimista demais, o que é bom para o meu negócio, estar falando mil maravilhas aqui. Posso ser pessimista demais, o que também não seria real, também não seria a realidade. Então a gente tem que ter um equilíbrio nessa resposta, tá? O equilíbrio é o seguinte: o mercado não está bombando, como já esteve há muitos anos atrás. Também não está ruim. Está um mercado agradável, digamos assim. Falando de Belém, a gente tem algumas coisas diferentes de outras cidades aqui em Belém que complicam muito, que são a questão do meio ambiente, principalmente. São legislações ambientais que existem em Belém que não existem em outras capitais. Belém hoje é a única cidade do Brasil, e talvez do mundo, pelo menos das que eu conheça, que a parte mais pobre da cidade é na orla da cidade. Se você tentar lembrar qual cidade tem uma orla pobre, que não tem prédios construídos, que não tem grandes avenidas construídas na orla, é Belém. Você não vai lembrar de Rio de Janeiro, Fortaleza, Miami, Dubai. Você não vai conseguir lembrar de uma cidade pobre na orla. Isso é um entrave muito grande para a construção civil aqui na cidade de Belém, para a construção civil se desenvolver. Você fica com um miolo muito sobrecarregado de edificações e uma orla livre, porque o plano diretor urbano, que é muito defasado, não permite construção nessas áreas. E ainda vou mais além. Por que não expandir Belém para as ilhas? Para a Ilha do Cumbu, por exemplo. Por que não se liberar lá, não para prédios? Tudo bem que o meio ambiente já seria atacar demais, mas condomínios horizontais. Por que não fazer isso? Em vez de você morar num condomínio a 45 minutos do centro da cidade, que você conturba mais o tráfego, porque tem mais gente vindo e indo daqui para lá, você mora a 10 minutos de barco de Belém de balsa, o condomínio tem sua balsa que vai levar as pessoas e que volte com as pessoas de lá para cá. Por que não permitem? Isso a gente já fala, não é agora, isso a gente já fala há 25 anos na ADEME, Associação das Construtoras, sobre isso. Dá muito mais trabalho você autorizar uma coisa, regulamentar essa coisa e depois ir fiscalizar. Isso dá trabalho. Agora você dizer não é fácil. Não pode, porque vai derrubar a árvore. Não, aí você dizer, não, pode construir o condomínio horizontal desde que você só derrube tantos por cento da vegetação, desde que você não ataque manguezais, que você faça fossas para esgoto todas bem feitas, que não jogue fezes no rio, e não deixam. Aí o que acontece? Quem anda de jet ski, de lancha na beira do rio, já percebeu, de 25 anos para cá, a mudança que teve em Belém, nas ilhas. Todas as ilhas estão construídas na beira, todas. E todas as casinhas lá do Ribeirinho jogando as fezes no rio, sem o tratamento, sem pagar IPTU, que é renda para a prefeitura. Perfeito. Né? Então, assim, esses entraves de retrocesso que a mente dos políticos daqui, alguns, não todos, até nós estamos vivendo um bom momento aqui atualmente, mas é exceção. Esse retrocesso da mente de políticos mais antigos, principalmente, tiveram com Belém, entrava demais a Constituição Civil, encarece a Constituição Civil aqui em Belém. Perfeita a colocação que você trouxe aqui para a gente. E eu queria agora falar de um ponto no histórico da Plancon, que são os números de empreendimentos que tem no bairro da Batista Campos. Eu queria que tu contasse para a gente um pouquinho por que a gente liga tanto a Plancon à Batista Campos. É nossa ideia que ligue mesmo, que faça essa ligação. Né? Isso é uma estratégia nossa. Nós não construímos só aqui. Há 56 anos a gente construiu no Marizal, muito em Nazaré, muito no Marco. Mas de uns 20 anos para cá, exatamente 21 anos para cá, nós priorizamos o bairro de Batista Campos. Por quê? Porque é um bairro super arborizado, é um bairro com todos os serviços necessários, é um bairro classe A, tá? E como nós somos uma empresa que, apesar de 56 anos, só fazemos 2 prédios de cada vez, com 2 prédios você não se torna conhecido numa cidade se você construir um no Marco e um em Batista Campos, um no Marco e um no Marizal, um no Marizal e um em Batista Campos. Então a gente segmentou o nosso mercado em Batista Campos para que aqui em Batista Campos nós ficássemos conhecidos como nós somos hoje.
Então hoje no bairro de Basta Campo nós somos referência. Mas se você perguntar na Plancon para um morador de um bairro mais longe, talvez nunca tenha ouvido falar da Plancon, né? Mas esse é o principal motivo para a gente ter segmentado aqui o bairro, é uma estratégia mesmo. Fora isso, logisticamente facilita o nosso... nós tivemos um problema de energia que disparou e juntou recentemente aqui na Plancon e o eletricista estava numa obra nossa aqui perto. Ligamos para ele, em menos de 10 minutos a gente esteve aqui para resolver o problema. A mesma coisa numa obra para outra. Então, como as obras são próximas, logisticamente facilita material, pessoal... É esse sistema, é estratégia mesmo. Já que a gente tocou no assunto dos edifícios de vocês, eu queria também perguntar para você, voltando aí um pouquinho para essa questão do mercado imobiliário, sobre vendas. Como é que está o mercado hoje? Está aquecido, não está aquecido? O que tem de real, o que tem de mito sobre a questão de compra e venda no mercado imobiliário de Belém? Isso é uma sensação minha, pessoal, que eu vou falar, tá? Não é pesquisa, porque eu nunca vi pesquisa nesse sentido, mas há muitos anos, há décadas, na verdade, que tudo que acontece no Sudeste, principalmente em São Paulo, aqui acontece um ano depois, praticamente, na construção civil. Se lá em São Paulo o empreendimento que está fazendo sucesso é estúdio, você pode contar que um ano e meio depois vai ser aqui também. Se lá entra em crise, um ano e meio aqui entra em crise. Se lá tem um boom, um ano e meio depois aqui entra em crise. Tem um boom também. Então, respondendo mais diretamente, hoje o mercado ele está buscando, aqui em Belém, estúdio e apartamento de luxo. Aquele apartamento entre 100 metros e 200 metros quadrados, esse pessoal que compra esse apartamento, por motivos que todo mundo imagina, classe média, né? Está com muita dificuldade de conseguir adquirir esse imóvel. Então a gente está vendendo imóvel com menos de 100 metros, principalmente menos de 80 metros, e mais de 220 metros quadrados. Esses são os imóveis que estão vendendo bem em Belém. Tá? Em São Paulo, isso também há um ano e meio atrás era uma realidade. Hoje já não é mais tão realidade. Hoje você vê lá lançamento de estúdios, prédios de estúdios, vendendo estúdios com 150 estúdios num prédio só, 50 prédios estúdios sendo lançados ao mesmo tempo na cidade de São Paulo, e há 3 anos atrás, quando eu estive lá, eu fazendo essa minha pesquisa de mercado, estudando o mercado lá, era o boom. A gente não conseguia muitas opções. Agora, eu estive lá uma semana atrás e tem estúdio para vender à vontade, aonde você quiser, até mais oferta do que procura lá. Aqui não, aqui nós estamos iniciando esse processo de estúdios e de imóveis de luxo. Então, lá a mesma coisa, estúdios e luxo é o que está no alto. Em alto, né? Eu vou chamar agora um intervalo, mas antes eu queria convidar você que está assistindo a gente para entrar na plataforma expertnews.com e conferir o episódio anterior que nós gravamos com o empresário, chefe de cozinha Saulo, da Casa do Saulo, que também falou para a gente bater um papo super gostoso, falando aí das dores e delícias de empreender no Brasil. Confere lá, aproveita para seguir a gente no Instagram também, @expert.news. A gente volta já já. Fazer o melhor hambúrguer do bairro. Esse é o negócio do Rafael. Planejar as melhores viagens. Esse é o negócio do Caio. Cuidar de cada entrega para cada um dos seus clientes. Esse é o negócio da Bruna. E o negócio do Sicredi é facilitar a gestão do fluxo de caixa do Rafael, do Caio e da Bruna. Cuidar do seu negócio. Esse é o negócio do Sicredi. Sicredi é ter com quem contar. Estamos de volta e agora vamos relembrar um momento muito especial no ano passado, que a Plancon completou 55 anos. Teve uma festa linda no Teatro da Paz e a gente queria te mostrar algumas fotos e que você falasse um pouquinho sobre esse momento especial que você viveu em família, presença dos seus pais. Foi muito legal esse momento aí, foi no Teatro da Paz, foi um evento diferente que a gente quis fazer, porque a gente de 5 anos faz uma comemoração que era uma festa, um salão de festas, toda bem elaborada, mas era uma festa como qualquer outra festa, e a gente queria uma coisa diferente, uma coisa mais cultural, uma coisa que valorizasse a regionalidade da empresa paraense, e a gente achou que o Teatro da Paz era perfeito para aquilo e realmente foi a melhor coisa que nós optamos em fazer. Tem uma foto que repercutiu bastante, como disseram, inclusive, que foi um dos momentos mais legais da festa. Essa foto aí. O papai, com 91 anos de idade, resolveu, espontaneamente, como ele sempre é,
contar piada no Teatro da Paz, no final do show das cantoras que tinha sido contratado. E aí virou um sucesso à parte, né? Porque ele começou a contar e todo mundo começou a embarcar na dele. E aí a gente tentava tirar ele do palco, ele não queria sair do palco. Foi muito engraçado, foi muito legal. Que bacana, e aproveitar para contar para vocês que nós estamos aqui gravando hoje na Plancon Engenharia. Inclusive o seu pai estava aqui nos bastidores, elogiou bastante e a gente fica muito feliz com essa receptividade. O Negócios à Parte, ele também tem esse formato em company, onde a gente vai até a empresa para fazer as gravações. E isso é muito legal, porque aí vocês recebem, para a gente que conhece a casa de vocês, acredito que para vocês receberem dentro de casa, acho que deixa até mais à vontade para conversar, né? Eu achei muito legal esse formato. Desde o nome do programa achei bacana, e principalmente o fato de vocês realmente fazerem no nosso meio ambiente. Isso é muito legal. Não digo que acalma mais a gente, não é isso não, mas é porque fica diferente, tu tá no teu ambiente falando sobre o teu ambiente, é bem legal. É legal. E aí, aproveitar que você tocou no nome do seu pai, eu sei que deve ter aí muitas lições, tanto de vida pessoal como de profissional, que você aprende, né? Aprendeu aí com seu pai e deve continuar aprendendo, porque você falou que ele ainda continua vindo para a empresa. Todo ele dia. E a sua mãe. Sim. Fala um pouquinho sobre isso. Quais foram as maiores lições aí para você estar nessa posição hoje como gestor, que você olha e fala assim, isso aqui eu aprendi com meu pai? Um dia desse estava comentando que o meu pai, quando eu tinha uns 11, 12 anos de idade, ele já me levava para as obras. Ele se formou com 30 e poucos anos. E eu nasci já na Plancon, eu tenho 58 anos, a Plancon tem 56 anos. Então eu já ia desde que nasci na Plancon. Então o papai, como eu falei no início, que uma empresa familiar depende muito mais do equilíbrio da sua família, ele soube fazer isso com a gente, ele soube passar bons princípios para nós, ele soube passar para nós a sensação exata do que é o certo e o que é o errado. Isso a gente levou para a empresa. E isso a gente aprende com ele realmente até hoje. Até hoje ele mantém a mesma postura que ele manteve desde que eu tinha 11, 12 anos. Com a gente, com os funcionários, com os operários. Ele vai na obra, todo mundo gosta dele, todo mundo fala com ele, sabe o nome dele. É muito interessante. Nós temos operários muito antigos, temos operários com 45 anos na casa. Isso é uma coisa que a gente tenta manter, até por uma questão de baixa rotatividade. Funcionários com 56 anos de casa nós temos ainda. Exatamente. Tem essa jornada. E ao mesmo tempo é uma empresa moderna, uma empresa que trabalha com uma gestão moderna, com uma visão de futuro e mantém a tradicionalidade. Eu acho que isso é um grande diferencial da Plancon. Que bacana. Você foi convidado para estar ali como conselheiro pelo Grupo de Negócios Núcleo, assumir como conselheiro setorial da construção civil. Com esse teu olhar afinado aí, de tantos anos de experiência, já tem um olhar afinado para a questão das oportunidades. O que você viu dentro desse movimento empresarial que te fez aceitar o convite e que geraria valor, agregaria valor para a tua marca? Primeiro, eu sempre admirei o trabalho do Belém Negócio, que foi o princípio do Expert, né? Então, eu sempre admirei o trabalho deles, sempre gostei muito do Rodrigo, foi uma pessoa sempre muito agradável, e eu acho que Belém precisa disso, precisa de pessoas que sejam empreendedoras, pessoas que façam esse network, que eu acho que é a principal coisa que tem no Expert. Eu achei muito legal, foi uma honra ter sido convidado, eu achei que vai ser bom para mim, vai ser bom para a Plancon, vai ser bom para a Expert, e vai ser bom principalmente ter uma Expert em Belém. Legal. E por falar em núcleo, nós estamos aqui com a plateia constituída por empresários que participam, que fazem parte do Grupo de Negócios Núcleo. E a gente vai aproveitar esse momento agora para abrir para as perguntas. Quem é que vai fazer a pergunta aqui? Perguntas fáceis, tá? Boa noite, está sendo uma honra participar aqui dos bastidores desse quadro e eu estou totalmente curiosa para saber como que a Plancon em um mercado de alto padrão consegue se destacar, quais estratégias de marketing, de brand, de associação também com o comercial. Eu trabalho na área, me chamo Letícia e eu sou fascinada por essas estratégias que saem aqui da company. A principal estratégia nossa como eu vou até se repetir um pouquinho, mas é cumprir o que a gente promete, né? Com isso, a gente consegue fidelização dos clientes. E os clientes da Plancon, muitos,
são novamente clientes da Plancon, os filhos passam a ser clientes da Plancon, e não tem nada mais satisfatório para nós do que isso. Então, o mercado de luxo, a pessoa que compra o mercado de luxo hoje em dia, ela tem duas opções. Ou ela compra porque ela quer status, ela vê muita propaganda sobre aquilo, ou ela compra porque realmente ela sabe o que é o luxo, que não necessariamente precisa aparecer, não necessariamente precisa mostrar o que é o luxo. E na Plancon a gente trabalha meio que no Quiet Luxury, que é você vende um produto bom para o cliente que conhece o produto bom, e não porque eu estou dizendo que o produto é bom. Então é mais ou menos essa estratégia que a gente tenta usar no segmento de luxo. Temos mais uma pessoa que vai fazer a pergunta. Sabado, primeiro, muito obrigada por receber a gente com tanto carinho aqui, né? Receber os empresários da Núcleo. A gente que tem sempre essa intenção de estar se reunindo, compartilhando e fazer essa troca realmente de ideias como empresário. E para a gente estar aqui ouvindo um legado da Plancon, né, de mais de 55 anos de atuação no mercado. A minha pergunta para ti é nessa linha de gestão, né? Você falou que hoje você é diretor executivo. Eu imagino que ao longo desses anos de atuação você já tomou muitas decisões difíceis. Compartilha com a gente que está nesse mundo do aprendizado, da tomada de decisão hoje, na gestão empresarial, de repente decisões difíceis que vocês já tiveram que tomar e o resultado, né, disso, como você avaliou isso depois ao longo dos anos? Olha, primeiro obrigado, tá? É uma honra receber vocês aqui também na Plancon. Mas decisões difíceis são várias, é até difícil lembrar algumas agora. Posso lembrar de uma bem recente, por exemplo. Uma oportunidade surgiu para nós de um terreno maravilhoso, na melhor rua que eu considero de Belém, e que nós optamos por não aceitar. Não precisaríamos dispor dinheiro por esse terreno, mas era um negócio que não se enquadrava na nossa estratégia de negócio. E aí a gente pensa, poxa, vou mudar a minha estratégia para assumir um risco que eu não preciso assumir, porque teoricamente é um bom empreendimento, ou eu digo não e mantenho exatamente o que está formatado na nossa empresa? Nós dissemos não. Essa foi uma resposta difícil de se dar, muito complicada de dar, mas que nós tivemos que dar e não faz muito tempo isso. Temos mais uma pergunta na plateia. Muito boa noite, eu me chamo Lídia Machado, sou psicóloga, é um prazer estar ouvindo esse bate-papo aqui hoje. E eu queria te perguntar a respeito de gestão de pessoas, né? Vocês têm aí uma empresa de 56 anos e colaboradores também muito antigos dentro da casa, né? Como é que vocês fazem para cuidar dessas pessoas, para que elas se perpetuem, cresçam com vocês e estejam ao longo de toda essa jornada? Olha, para você conseguir manter uma pessoa muito tempo na sua empresa, não basta só ser simpático, ela também tem que ganhar bem, né? Só que para você poder pagar bem, você também tem que cobrar produtividade dessa pessoa. Então, outra estratégia nossa na gestão de pessoas é manter funcionários bem treinados, bem remunerados e felizes. Porque você consegue ter menos funcionários do que a gente deveria ter. Se a gente tivesse um índice de cálculo de número de funcionário por metro quadrado construído, nós temos poucos funcionários. Porque a gente consegue essas três coisas. Então não sai uma mão de obra cara, sai uma mão de obra barata, porque eles também produzem mais. Tá? E a gente retém esses funcionários dessa forma. Então nós temos muitos funcionários antigos. Não temos tantos funcionários como uma construtora com 2 prédios poderia ter, porque eles produzem muito, ganham muito, para o que se espera de um funcionário. E, de uma forma geral, a construção civil está remunerando mais. Se vocês, para mim, do que eu vejo no nosso canteiro de obra, nossos funcionários todos ou tem moto ou tem carro. Então já é uma diferença que antigamente a gente dizia, tem geladeira na casa dele. Agora ele já tem moto ou tem carro, né? Então, de uma forma geral, já está melhor esse mercado. E é isso que a gente faz. A nossa estratégia de gestão é reter a pessoa com esses fatores que eu falei para você. Tá? Vamos encerrar? Então, primeiro eu gostaria de te agradecer. Agradecer por você ter disposto aí do teu tempo. A gente sabe o tanto que é uma agenda corrida para todo mundo, para todos que estão aqui. Eu queria te agradecer e queria fechar com uma pergunta que a gente colocou assim como uma pergunta-chave que traz aí, brinca aí com o nome do programa, negócios à parte. Do que você não abre mão em nome dos negócios? Negócios à parte, eu não abro mão de ter paz, sabe? E para ter paz, você não tem que ter problemas muito sérios. E eu acho que a Plancon, a gente conduz ela de uma forma que ela não nos traga problema.
que a gente consiga viver uma vida agradável, familiarmente muito boa. Então, negócio à parte, eu acho que ter paz, e isso vem de uma família boa, é o nosso principal busca no dia a dia. E para você que nos acompanhou, muito obrigada. Todos os episódios do Negócios à Parte vai estar em expertnews.com ou no canal da Expert no YouTube. Aproveita para seguir a gente no Instagram, @expertnews. E se você quiser participar da plateia, como você viu que os empresários da Núcleo aqui, se você quiser participar, entra na plataforma expertnews.com, enche lá, faz seu cadastro, entre em contato que alguém vai falar com você para falar da tua participação aqui na plateia e poder ter a oportunidade de fazer perguntas para quem movimenta o mercado da nossa região. Mais uma vez, muito obrigada pela tua presença. Obrigado eu pelo convite. Muito bom. Então é isso. Até a próxima.